Como que um carro que foi desenvolvido e criado aqui no Brasil, mas aposentado em 2020, se tornou o carro mais vendido de um país que tem um volume de vendas bem interessante, sendo que ele representa 1/4 das vendas daquele país? Estou falando do Chevrolet Cobalt no Uzbequistão. Como que isso aconteceu? Calma que eu já te explico. Lançado em 2012, o Cobalt foi o primeiro representante da nova fase da Chevrolet depois daquela crise e daquela coisa que foi o Agile. Ele foi o primeiro carro da marca com a plataforma GSV, que depois deu origem à primeira geração do Onix, à segunda geração do Prisma e sobrevive até hoje na Spin. Ele nunca foi um estouro de vendas no Brasil, mas é um carro que tem uma excelente fama por ser muito robusto, espaçoso, confiável, feio também, mas enfim, isso não vem ao caso. O Cobalt, na verdade, ele tinha sido desenvolvido só para o nosso país, mas ele acabou ganhando o mundo meio que sem querer. Tanto que em 2013 ele passou a ser fabricado no Uzbequistão e iniciou a sua jornada de muito sucesso. Segundo o levantamento feito pelo Car Industry Analysis, foram vendidos 433.327 carros no Uzbequistão no ano passado. E a Chevrolet simplesmente domina esse mercado. 82% das vendas dos carros no Uzbequistão, tanto que se você olhar o top 10 de carros mais vendidos do Uzbequistão, os 5 primeiros são Chevrolet, sendo que o mais vendido é o Cobalt. E não é nem o Cobalt restilizado que aposentou no Brasil em 2020, é o Cobalt antigo com aquela frente de Agile. Foram 128.538 unidades vendidas do Cobalt no ano passado no Uzbequistão, fazendo com que ele se tornasse um enorme sucesso lá. Ele já é o carro mais vendido do Uzbequistão há um tempão e ele ainda cresceu 1% nas vendas por lá. Depois dele tem a Chevrolet Damas, que é uma espécie de Towner da Chevrolet com 108.000 unidades. Depois o Tracker com cerca de 45.000 unidades. Aí vem a versão picape da Damas, que é a Chevrolet Labo com 37.000 unidades. E fechamos o top 5 com o Onix Plus com 33.000 unidades. Depois ali a gente tem uma divisão entre modelos da Kia e carros chineses. Dividido entre o Kia Sonet, que é o mais vendido sem ser Chevrolet, com 19.000 unidades. Aí depois a gente tem modelos da BYD e da GWM. Você me pergunta, né, por que o pessoal no Uzbequistão gosta tanto do Cobalt? É porque parte da GM Uzbequistão pertence ao governo e o governo ajuda a Chevrolet a vender seus carros, fazendo com que o Cobalt seja muito mais barato do que outros modelos equivalentes, os carros da Chevrolet também, e tem a Chevrolet em tudo quanto é canto uzbek. Pra você ter uma noção, o Cobalt é bem barato para o Uzbequistão. Ele tem versões que custam a partir de equivalente a R$62.000. É muito barato mesmo. Isso porque um Onix Plus lá custa equivalente a R$70.000, o que significa que se fosse vendido esse Cobalt aqui no Brasil, seria um carro para custar menos de R$100.000. Mas obviamente não dá para fazer o Cobalt no Brasil. Ele é vendido único e exclusivamente com motor 1.5 4 cilindros aspirado de 105 cavalos e 13.6 kg de torque, com opção de câmbio manual de 5 marchas, aqui no Brasil tinha 6 marchas, ou automático de 6 marchas. E o Cobalt por lá, por incrível que pareça, tem 11 opções de cores. Ele é igualzinho ao Cobalt que a gente tinha aqui no Brasil antigamente. É muito louco pensar, né, que um carro que aqui no Brasil não era tão relevante assim, nunca chegou a ser nem de perto o Chevrolet mais vendido do Brasil, é um carro que vende a rodo no Uzbequistão. Só para você ter uma noção da força do Cobalt lá no Uzbequistão, o mercado brasileiro no ano passado, segundo a Fenabrave, vendeu 2,4 milhões de carros, certo? Enquanto no Uzbequistão foram 433.000 carros. Só que o Cobalt sozinho vendeu 128.000 unidades no Uzbequistão. Enquanto aqui no Brasil o carro mais vendido da Chevrolet foi o Onix, com 79.000 unidades. Então, proporcionalmente, o Cobalt tem uma dominação muito maior lá no Uzbequistão. E tem um outro agravante. O Onix vendeu menos do que o Cobalt no acumulado de vendas. E o carro mais vendido do Brasil foi a Strada com 122.000 unidades. Ou seja, mesmo num mercado ainda maior como é o Brasil, o carro mais vendido do Brasil não vendeu mais do que o carro mais vendido do Uzbequistão, que é o Cobalt. Você sente saudade do Cobalt? Conta lá nos comentários que eu quero saber.